Como foi que começou a tua história, a tua paixão por aviação, que tu decidiu se tornar um piloto, depois comandante? Conta pra gente um pouquinho, Haroldo. Interessante. Bom, eu vou tentar fazer uma longa história numa Tá. parte mais curta, porque, assim, a aviação é uma coisa fascinante, que ela fascina quase todo mundo, principalmente as crianças. E na época, porque a gente não tinha facilidade de internet, vídeos, Uhum. visualizações, o meu pai levava a gente aos sábados e às vezes aos domingos no aeroporto Marechal Cunha Machado, o antigo aeroporto do Tirirical, para olhar os aviões. Era o programa. Era o programa de final de tarde, assim, nos domingos das famílias, de A a Z, né? Os que poderiam, Sim. os que podiam, né? Ia de carro, ia de ônibus, a gente ia de ônibus. E lá, na época, pousavam os DC-3 da Varig, da VASP, aí a aviação evoluiu, mais tarde tinha uns caravelhos da Cruzeiro do Sul. Aquilo era assim fantástico, fascinante. E ali eu acho que foi onde eu fui contaminado com o Entendi. micróbio. E na sequência, juntando esse período, a família da minha mãe é de Pinheiro, da Baixada. E o meu pai mandava a gente passar as férias lá em Pinheiro. Férias de final de ano e as férias de julho. E nessa época, tinha uma empresa de transporte que ela também deixou de existir, era a Paraense Transportes Aéreos, a PTA. Ela fazia uns voos saindo de São Luís até Manaus, saía daqui 6 horas da manhã, cheguei em Manaus 6 horas da tarde, e uma das escalas era Pinheiro. O dia que esses Pinheiro, aviões, aqui, Pinheiro, Pinheiro. fazia São Luís, Pinheiro, Cururupu, Carutapera, Bragança, Belém, Santarém, tinha mais uma outra cidade de Manaus. Peraí, gente, eu vou cortar, porque agora eu fiquei curiosa. Porque Pinheiro e essas cidades que ele está falando são cidades pequenas do interior do Maranhão. Esse avião era era avião Eram pequeno? os DC-3. DC-3 dá mais uma correlação no avião. Foram aviões de transporte usados na Segunda Guerra Mundial, que ao pós-guerra eles passaram a utilização desses aviões para o transporte de passageiro. Nossa, eu não sabia disso. É o antigo DC-3, Sim, né? eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que ele fazia esses trechos Todas as pequenos. empresas, a Varig, a VASP, a Transbrasil não teve o DC-3, mas ela teve o outro, parecido. Aí tinha a Paraense Transportes Aéreos, que tinham os Certo, DC-3, e eles faziam essas rotas. essas rotas. A Varig e a VASP, eles operavam aqui em Benedito Leite, Barra do Corda, com DC-3, vindo do sul. Nossa. E eles iam para Pinheiro, na Sim. época, nessa rota que ia para Belém. Enfim, nesse período, o dia que esses aviões chegavam lá em Pinheiro era um evento para a cidade. E para os meninos mais ainda. E eu com meus coleguinhas lá da época, né? A gente corria para o aeroporto, já sabia o horário que ele ia pousar, e ficava escondido na cerca do aeroporto, dentro do mato, para olhar aquele DC-3 pousando. Eu achava aquilo assim a coisa mais fantástica do mundo. Disse assim, quando eu crescer vou ser piloto. Eu vou pilotar um avião desse. Nossa. E vou pousar nessa pista, aqui em Pinheiro. Uma parte aconteceu, a outra não aconteceu. Em relação a pousar um DC-3 em Sim. Pinheiro. Eu acabei voando um DC-3 um período da minha vida, mas foi fora do Brasil. E a pista de Pinheiro, que era dos meus sonhos, quando eu tive a oportunidade de ir a Pinheiro, já não era mais a pista antiga, era a pista mais nova, que é na saída ali para Santa Helena. Mas enfim. E tinha os aviões pequenos também, do Chavante, Táxi Aéreos, que depois virou Cobras, do Táxi Aéreo Aliança e outros. Aquilo aumentou mais ainda o meu desejo de ser piloto. Muito bem. Só que eu não tinha posse. Era de família humilde e meu pai não podia me ajudar. Né? Era só o extremo necessário. Mas como é que eu vou fazer para ser piloto? Eu tinha que estudar, meu pai incentivou todos nós a estudar, é a única, acho que Sim. a maior herança que o pai pode deixar para o filho é a educação. E eu fui fazer faculdade de engenharia civil com o intuito, eu vou me formar, Já vou juntar dinheiro para ser piloto. Eu não queria ser engenheiro. entendi. E a oportunidade veio bem antes do que eu imaginava. Na metade do meu curso de engenharia civil, aqui na UEMA,
eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa estrangeira de perfuração de petróleo, na época do contrato de risco. Tinha uma empresa maranhense que fazia o agenciamento das plataformas, a Armes e companhia, e eles estavam agenciando essa empresa americana e precisavam, na época, de um tradutor, intérprete, motorista, para trabalhar com os americanos. Certo. E para você casar as duas coisas era meio difícil. E o dono dessa empresa, que eu sou amigo dessa família até hoje, ele já é falecido, o seu Ernesto Flieger, o filho dele, Oswaldo, as irmãs de Oswaldo são minhas amigas até hoje. Ele, como eu já era amigo da família, ele sabia que eu falava inglês. Eu tinha estudado no IBEL, né? Isso era muito importante. Na época era assim, era um prêmio, você dominar uma língua estrangeira naquela época. Que foi o que me ajudou. Eu só vou abrir um parênteses. A minha carreira da aviação, obviamente, a minha dedicação, né, o meu esforço, a minha habilidade, mas eu devo o início da minha carreira diretamente a 3 pessoas. Ao seu Ernesto, né, que foi que propiciou a oportunidade de eu trabalhar com esses americanos, o meu pai, que me incentivou a estudar inglês para eu poder passar no vestibular de engenharia, e minha mãe, que nunca deixou de me apoiar. Os 3 já são falecidos. Mas, em função dessa condição que eu tinha de falar inglês, eu fui trabalhar com esses americanos. Ganhando bem mais do que eu ganhava, como estagiário de engenharia civil, e aquela relação que a gente, né, todo rapaz da época, humilde, né, como eu era lá, pobre, e a gente tinha que ralar para se virar. Andar de ônibus, enfim. E na metade desse período que eu estava trabalhando com eles, veio mais uma parte importante de incentivo. Como a gente voava para as plataformas de petróleo. Mas isso tu não trabalhava como piloto? Não, tu só como eu estava só né, assessorando os americanos. Como intérprete, como motorista, como comprador, sim. fazendo tudo que era necessário para a operação. Isso eu tranquei a minha faculdade de engenharia, fui morar em Salvador um tempo com eles, né, porque eles transferiram para lá, e eu tranquei a faculdade para poder ganhar dinheiro, juntar dinheiro. Disse, agora eu vou juntar dinheiro, eu vou antecipar o início do meu curso. Muito bem. Nesse período, indo para as plataformas de helicóptero, eu conheci os pilotos de helicóptero das plataformas, onde eu conheci um dos mentores espirituais da minha carreira como aviador. Era o comandante Landa, que também já faleceu, Antônio Carlos Moser Landa. E o outro também, André Sansoldo, e teve mais um outro que foi piloto da Varig, Luiz Otávio Cartolano. Esses 3 caras no helicóptero, eu começava a ir para as plataformas, começava a olhar o painel ali na frente. Curioso. Eles viram a minha curiosidade, e um desses voos, que era um voo de traslado, não lembro o detalhe do voo, eu estava com o Landa tirou o copiloto e me botou na direita. Ali. Nossa. Ali, pronto. Selou o destino. Direto na veia, fui contaminado, não tem antídoto para isso. Né? E eu decidi ser piloto de helicóptero. Bom, a empresa encerrou o contrato deles aqui no Brasil e foi embora. Aí veio a segunda parte, eles me levaram embora. Me deram visto de trabalho e me levaram para os Estados Unidos. Pois é. Aí eu fui morar em Houston, no Texas, onde eu morei por 11 anos, trabalhando no petróleo. E lá eu fiz os meus cursos de piloto todo. Eliana, eu acho que nem nos mais alucinantes sonhos da minha vida isso passou na minha cabeça. Sim. Um rapaz aqui de São Luís do Maranhão, de uma família pobre, fazer o curso de piloto nos Estados Unidos. Mas nem se eu tivesse tomado um porre, eu ia sonhar e fazer isso. E eu estava com a faca e o queijo na mão. Que lindo. E eu não... Mas também isso, lógico, todas as oportunidades, mas tem aquela história do foco, né? Da determinação da pessoa. Isso. E quando isso aconteceu, eu não deixei passar nada de oportunidade. Me dediquei, estudei,
foi um período difícil na minha vida, porque eu trabalhava 15 dias nas plataformas e 15 dias que eu ficava em terra era estudando. Eu tirava um dia na semana para me divertir, que era um sábado à tarde, onde eu encontrava com alguns brasileiros para jogar bola. Eu jogava bola numa universidade lá em Houston, sempre gostei de bola. E era só. Então, eu praticamente, nessa minha juventude, eu não tive juventude. Eu passava 15 dias trabalhando nas plataformas e os 15 dias em terra estudando para tirar minhas carteiras de piloto, que era um curso caro, onde eu tirei cada centavo do meu bolso. Que é bancada, a pessoa tem que bancar, né? Não é barato, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Além do curso de piloto, eu tinha que me bancar. Sim. Né? E eu tive as oportunidades, mas toda a parte financeira saiu do meu bolso. Eu tive que pagar e paguei custo de helicóptero, custo de avião. E assim, eu me agarrei naquela oportunidade e disse, isso não vai dar errado, não vai dar errado, e não deu errado. Graças a Deus. Tirei minhas licenças de piloto, fui voar para essa empresa que eu trabalhava, os últimos 2 anos lá em Houston, eu estava trabalhando para eles. Aí já foi trabalhar para eles como piloto. Nossa, aí foi assim, o sonho estava se concretizando. Haroldo, me deu uma curiosidade aí tu falando, tu fez tanto de helicóptero como de avião. É necessário fazer os dois ou tu pode escolher só fazer o curso de piloto de helicóptero ou fazer só o curso de piloto Pode, não é necessário. Eu fiz porque, como eu te falei, pessoal do helicóptero, eu me apaixonei por helicóptero. Sim. Né? E cada vez que eu ia para uma plataforma daquela, num helicóptero diferente, mais aumentava minha vontade de pilotar um helicóptero, que é diferente de avião. Só que na época o mercado ficou ruim e eu disse, não, então eu tenho que migrar de volta para o avião. E eu voava de asa delta também, através desses caras, eles me ensinaram a voar de asa delta, né? Esses 3 pilotos que eu te falei. Então, tua vida no ar. E estava tudo direcionado para eu voltar, para ir trabalhar em Macaé, morar no Rio, voar asa delta e pilotar helicóptero, tudo que eu queria. Só que o mercado ficou ruim e eu disse, não, eu tive que migrar, mudei o foco e fui só para o avião, aí esqueci helicóptero, completamente. Comecei a trabalhar nessa empresa, né, como piloto de avião já, e aí eu tive a oportunidade de voar umas máquinas assim fantásticas. O DC-3 foi um.